Olá, pessoal. E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, estejam se cuidando, né? Evitando aí aglomerações, saídas desnecessárias, considerando esse período que a gente está vivendo. E tudo isso cabe até mesmo dentro da nossa disciplina, considerando o conceito que nós vamos estar trabalhando hoje, que é a questão de personalidade. Fica até interessante a gente pensar, né? Numa época aí de pandemia, enquanto algumas pessoas têm mais facilidade para se adaptar a esse período que nós estamos vivendo de isolamento, quanto isso impacta na saúde mental das pessoas. Então, é bem importante a gente pensar sobre isso, tá? Aula passada, na nossa última aula aí, na última e primeira, nós falamos ali sobre o conceito de psicologia organizacional. Entendemos aí um pouco como diferenciar a psicologia de outras áreas de atuação, como antropologia, sociologia, filosofia, e o quanto ela realmente buscou por um objeto de estudo, que é o comportamento humano, para se identificar enquanto e para poder ser conceituada, né, como uma ciência que realmente consegue ser comprovada, tem procedimentos que são rigorosos, que são controlados, e essas são algumas das características que definem uma área como uma ciência. Então, pessoal, para dar sequência ao nosso conteúdo de hoje, a gente vai estar falando aí sobre o conceito de personalidade, vamos estar falando sobre os processos individuais, como a percepção, e vamos também estar falando acerca das teorias motivacionais. Eu acho esse conceito, assim, muito importante, porque quando a gente trabalha com o ser humano, quando a gente trabalha com outras pessoas e a gente quer entender um pouquinho sobre o comportamento dessas pessoas, é importante a gente entender que nem todo mundo é motivado pela mesma coisa. Então, no material de apoio de vocês têm ali todas as teorias motivacionais. Aqui na nossa aula conceitual, eu vou abordar a teoria de Abraham Maslow, né, que é a teoria das necessidades, da hierarquia das necessidades. Infelizmente, nós temos um tempo aí que não dá para a gente falar sobre tudo isso, mas é claro que também nós teremos a nossa live posteriormente, o qual vocês vão poder estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Enquanto eu acesso aqui, eu pedi um tempinho de vocês aqui para eu poder abrir os slides e fazendo a apresentação para vocês. Vamos lá. Olha só. Então, dando continuidade, a gente hoje vai falar da unidade 2, vamos falar de comportamento, personalidade e processos individuais. Nós podemos começar ali, ó, uma perguntinha. Tá? Perguntinha algumas afirmações. Você já deve ter se perguntado por que existem pessoas com visão de mundo tão diferentes das suas? Ou ainda, né, são infinitas as diferenças que podem se apresentar entre o comportamento de uma pessoa ou outra. Então, quando a gente pensa sobre isso, né, por que existem pessoas com visões de mundo que são tão diferentes da minha? A gente pode pensar sobre isso, que realmente as pessoas, elas têm diferenças de comportamento, e isso é o que identifica aquilo que a gente chama de traços de personalidade, são características da personalidade desse indivíduo. Então, ali, quando a gente pensa em personalidade, a gente pode perguntar algumas coisas para tentar entender o que seria essa personalidade, qual é a sua personalidade, quais são as suas características. Então, geralmente, quando a gente procura responder a perguntas como o que somos, o que desejamos, por que agimos dessa ou daquela maneira, nós vamos responder algumas perguntas, vamos buscar algum conhecimento para tentar responder isso, e essa tem sido uma das preocupações da psicologia, e que vem, né, tentando trabalhar ali acerca de diferentes formas, diferentes técnicas, para tentar conhecer a personalidade, identificar algumas características de personalidade dos indivíduos, porque isso é um conhecimento que se faz necessário quando a gente quer trabalhar e tentar entender o comportamento humano. Talvez vocês possam pensar assim, nossa, mas eu não vou trabalhar com pessoas no sentido de ser psicólogo, a minha área de formação está sendo outra, né? Uns já são profissionais, já atuam, por que eu precisaria saber disso? Mas olha, pessoal, eu acho extremamente importante a gente entender disso, porque nós não vivemos isolados. Ainda que você possa ser um profissional que tenha o seu negócio, que conduza a sua atividade, né, de uma forma individual, no sentido de ter a tua clínica, o teu ambiente, a tua empresa, mas bem provável que você vai ter que ter trocas
com outras pessoas, né? Lidar com outros profissionais ou até mesmo seu cliente. E por conta disso é importante, talvez você entender um pouquinho sobre o conceito de personalidade, algumas das características de personalidade, e até no material de apoio de vocês tem ali uma série de informações que possa contribuir ainda mais, que não é possível a gente estar abordando tudo aqui, né? Mas que ajudaria vocês a entender um pouquinho mais sobre isso e poder ser profissionais que sejam mais assertivos na condução e na forma de tratar as diferentes tipos de pessoas, as diferentes tipos de personalidades, lidar com os diferentes tipos de pessoas que você possa encontrar no seu futuro profissional, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala de personalidade, eu trago aqui para vocês nessa aula um conceito apresentado por Vecchio, 2008, lá na página 26, que ele traz uma definição que é esclarecedora e que, inclusive, coincide com a de diversos outros autores. Para Vecchio, então, a gente tem ali que a personalidade, ela vai ser definida como traços e características individuais, olha só, e que são de longa duração e que vão formar um padrão que vai distinguir uma pessoa de outra. Então, é muito legal a gente pensar sobre isso, até mesmo quando a gente traz para o nosso contexto familiar ou profissional, especialmente dentro do contexto familiar, que depois nós vamos falar sobre o que influencia a personalidade, né? O que contribui para formar a personalidade de um indivíduo. E aí, quando a gente olha para essa questão, o que nós temos ali é que olha lá, formam traços, né, características de longa duração. E é importante a gente pensar sobre isso, porque mesmo você tendo, às vezes, gêmeos idênticos, pessoas, né, que foram gestadas ali pela mesma mãe, no caso de irmãos, ainda que eles não sejam gêmeos, e você fala assim, meu Deus, como pode essa pessoa ser tão diferente de mim? Ou como pode esses irmãos serem tão diferentes? Então, foram criados, educados, mesmo dentro do mesmo ambiente, pelos mesmos pais, com as mesmas crenças, hábitos, costumes, mas ainda assim você percebe que essas pessoas, elas realmente são diferentes, certo, gente? Então, gêmeos idênticos, né, são, em aparência, pequenos traços ali, um pouco, às vezes muito sutis, inclusive, para as pessoas de fora, muitas vezes a mãe ou o pai que consegue ali diferenciar essa pessoa da outra, mas quando se trata de características de personalidade, comportamento, né, as atitudes que essa pessoa tem, ela é diferente. Então, vamos tentar entender um pouquinho, né, o que contribui para que essa pessoa seja diferente uma da outra, e isso é o que é a sua personalidade. E isso, claro, vai formar um padrão que tende-se a ser, né, de longa duração. Essa pessoa não mudaria os seus comportamentos todos os dias, ela agiria de uma forma diferente. E se a gente estivesse falando sobre isso, vocês poderiam até pensar, mas eu conheço pessoas que um determinado momento é de um jeito, em outro momento é de outro. Sim, até uma característica de adaptabilidade do ser humano, do indivíduo, conseguir realmente se adaptar aos diferentes contextos aos quais ele se insere. Joia, importante e necessário, né? A gente está vendo isso nesse momento. A gente está tendo que se adaptar a uma série de coisas, de situações que estão sendo impostas para a gente, considerando, né, não sei aí a maioria de vocês, mas, por exemplo, aqui na nossa região, a gente está num período ainda de isolamento e tudo mais. Então, a gente está tendo que se adaptar muito. Isso vai ter impacto nas características individuais? Pode ser que sim, pode ser que não. Dentro de psicologia, uma coisa que a gente também aprende é que a gente não, e até falando de comportamento humano, a gente não pode generalizar, né? A gente tem, obviamente, padrões de estudos, alguns padrões de resposta, inclusive isso é o que conceitua a psicologia, né, enquanto uma ciência, mas a gente não pode trabalhar com generalizações tão drásticas, porque tudo vai depender do contexto, do ambiente, das influências que aquela pessoa está recebendo, ok? Mas esse é um assunto para nosso próximo encontro. Deixa eu só interromper aqui a nossa gravação e a gente já volta a se falar.